Fala, minha galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Dando continuidade aí, galera, à nossa matéria, né? Nesse passar do tempo aí, a gente vem falando sobre a nossa diversidade. O que é diversidade? As nossas diferenças culturais, étnicas, religiosas, né? Tudo isso devido ao que, galera? Devido à junção de três etnias importantes, né? Então nós já falamos aí dos nossos primeiros habitantes, que nada mais é do que os índios, né? Já falamos aí sobre os nossos colonizadores, que também são os brancos ou os europeus ou os portugueses, de um modo geral. E hoje nós vamos fechar na questão cultural, né, com a situação do africano, né, do negro africano, que começa a chegar aqui no território brasileiro a partir do século quê? A partir do século XVI, né? Então, galerinha, para a gente fazer essa explicação, né, nessa videoaula aqui, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 124. Entre a página 124 e 125, nós vamos dar uma passeada sobre esse grupo tão importante para a formação da nossa população, né? Então, nós podemos notar que a nossa população, em questões de séculos, né, ela sofreu o quê? Ela sofreu uma mistura racial. Como eu sempre falo, né? Eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha só, galerinha, a nossa população de aproximadamente 209 milhões de habitantes, ela vai ser formada na sua maior parte o quê? Ela vai ser formada na sua maior parte de brancos, ou na sua maior parte aí quase 100% de negros, ou na sua totalidade de índios. Pelo contrário, né? Nós vamos notar o quê? Nós vamos notar que nós temos uma mistura racial. Uma mistura racial que se vai dar pelos primeiros habitantes, depois pela chegada de algum grupo e depois mais algum grupo que vai chegar no território brasileiro e automaticamente nós teremos essa mistura racial bacana, né? Essa mistura étnica, essa mistura cultural, essa mistura religiosa que vai ocorrer por 9 milhões de quilômetros quadrados aí, que é o espaço do território brasileiro. Mas a situação que nós vamos falar hoje e essa chegada, nós podemos notar, e eu posso afirmar para vocês, que não é uma chegada tranquila. Os negros africanos, eles vêm para o nosso território de uma forma o quê, galerinha? De uma forma obrigatória. Em primeiro lugar, quando os europeus chegam aqui, no final do século XV, início do século XVI, automaticamente os europeus vêm no intuito de quê? Qual era a finalidade de Portugal naquele período? Era uma corrida por novas terras, uma concorrência, né? A concorrência entre Portugal e Espanha. Então, quando os portugueses chegam aqui, automaticamente eles vêm no intuito de retirar o máximo de recursos possíveis. E quando eles chegam aqui, a primeira mão de obra, através do escambo, né? Vamos lembrar do escambo. O que é o escambo? Eu ofereço algo, eu ofereço um espelho, colares, e vocês, que nada mais era do que os índios, vão retirar. E o que eles retiravam, galera? O pau-brasil. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? O índio, ele não era acostumado ao trabalho sedentário. E o pau-brasil, ele entra o quê? Ele entra em decadência, ele entra em extinção. Automaticamente, os portugueses fazem o quê? Os portugueses começam a implantar outra cultura, né? Outra cultura econômica. E qual é essa cultura econômica? Nada mais, nada menos do que a questão da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar e os índios se rebeliando, fazendo rebeliões, fugindo, morrendo, né? O que vai acontecer? Os portugueses vão ter a necessidade de uma nova mão de obra. E essa nova mão de obra, nada mais, nada menos, vai ser quem? Vai ser os africanos, né? Ou seja, os africanos aí vão ser retirados das suas terras e automaticamente vêm em direção ao novo mundo para o trabalho escravo, né? Então, esse texto aí, que começa com uma questão de dominação, vai falar e refletir o que aconteceu naquele período sombrio da história da humanidade, né? Porque a questão da escravidão gerou o quê? Gerou vários fatores. Fatores de separações de famílias, mortes,
perseguições, diminuição de uma população, ou seja, nós podemos notar que vários fatores negativos surgiram com essa situação da vinda obrigatória desses grupos para o território brasileiro. Os africanos não vieram para a América de livre e espontânea vontade. Foram trazidos para cá para trabalhar como escravos. Com o avanço das plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, na metade do século XVI, os africanos começaram a entrar no Brasil sistematicamente em maior número. Então, nós podemos notar que a partir do século XVI, com a cana-de-açúcar, esse número de africanos começam a vir de uma forma gigantesca. Então, nós temos, no século XVI, para o trabalho da cana-de-açúcar, em média, chegou aqui cerca de 6 a 10 milhões de africanos de uma forma, de uma forma escrava. De onde eram? Eram povos de diferentes lugares da África com características físicas e culturais próprias e trouxeram consigo hábitos, línguas e tradições que marcam o nosso cotidiano. No Brasil, os africanos não eram chamados por sua etnia, mas sim pelo nome do porto da região onde haviam embarcado. Então, eram grupos com uma cultura totalmente diferente uma das outras, ou seja, esses homens eram sequestrados, roubados, né, das suas etnias e vinham para cá com uma cultura, né? E essa cultura ela começou o quê? Ela começou a ficar muito firme nesse território. E com o passar do tempo, essa cultura foi o quê? Foi aumentando cada vez mais. Então a cultura africana, ela não deixou de existir, ela é uma das culturas mais fortes no território brasileiro. É só a gente lembrar o quê? É só a gente lembrar de alguns fatores importantes, como a capoeira, como as religiões espíritas, como a feijoada, né? Coisas que estão no nosso dia a dia aí, que vieram com quem? Que vieram com os negros africanos aí, a partir do século quê? A partir do século XVI. Os africanos no Brasil, eles vinham nos famosos navios tumbeiros, né? Esse navio fazia de 30 a 45 dias de viagem, pouca água, pouca alimentação, então os mais frágeis, né, os que estavam doentes, automaticamente iam morrer e seus corpos eram jogados aí no Oceano Atlântico, né? Automaticamente, com pouca água, pouca alimentação, um lugar inóspito, né? Um lugar não apropriado para eles, a proliferação de doenças era gigantesca, né? Então, a doença ali tinha o local adequado para aumentar, né? Então, 1/3 dos africanos que eram sequestrados morriam nessa travessia. Então, um grupo muito grande morria, não chegava ao território brasileiro para trabalhar aqui na lavoura, na situação da cana-de-açúcar, né? E com o passar do tempo, os africanos também começam a resistir, né? A resistir a essa situação do homem branco, essa situação de opressão. Então eles começam a fazer o quê? Eles começam a fazer motins, incêndios, né? Suicídios era uma forma de resistência, abortos, assassinatos, ou seja, os famosos quilombos com o passar do tempo. Então nós temos aí os quilombos, né? Eles fugiam e para o interior do país, automaticamente eles criavam o quê? Eles criavam os quilombos como forma, o quê? Como forma de proteção, né? Então nós podemos notar que durante muito tempo os escravos sofreram muitos fatores negativos, como surras diárias, escravo não recebia salário, o escravo trabalhava e o local de moradia deles não era um local adequado para qualquer ser humano. Então nós podemos notar vários fatores negativos que essa população sofre quando chega ao território brasileiro. Em primeiro lugar, né, a questão de retirar você da sua terra natal, do seu lugar, da sua família, já é uma quebra, né, já é um fator muito, muito negativo. E com a chegada aqui, se você sobrevivesse, né, aquela travessia que demorava aí 45 dias e automaticamente a doença ou as doenças iam se espalhando, e se você sobrevivesse a essa situação, a sua chegada aqui não queria dizer que você ia se dar bem. A situação aqui era bem mais pior, né? Então, a situação desde do seu sequestro, do seu roubo, até você chegar aqui ao Brasil, a situação ia piorando cada vez mais. Então, com o passar do tempo, né, como eu falei para vocês, e como é nítido para a gente,
os escravos aí, né, os africanos deixaram o quê? Deixaram uma riqueza como música e dança, culinária, a religião, literatura, arte, artesanato, esculturas e arquiteturas, né? Então tudo isso veio com os negros africanos e eles continuaram o quê? Eles continuaram, mesmo sendo oprimidos, mesmo aí com situações negativas, a sua cultura permaneceu. Diferentemente da cultura de quem? Diferentemente da cultura do índio. Se lembra da cultura do índio? A gente não vai ver, por exemplo, aqui no bairro de Bento Ribeiro, um índio caçando, né? E de manhã eu vi o que, galerinha? Eu vi um índio caçando aí. Não, a gente não vai ver essa cultura. Né? A gente não vê a cultura indígena mais. A gente vê o quê? A gente vê a cultura europeia, a cultura africana. Essas culturas das 3 etnias que formaram a nossa população, essas sim sobressaíram. A cultura indígena não. A cultura indígena é nítido que ela o quê? Ela praticamente deixou de existir, né? Então, por exemplo, lá em 1500, quando os europeus chegam, nós tínhamos aqui 10 milhões de índios. Hoje nós temos no máximo 700 mil índios. Então nós podemos notar que ocorreu uma quebra de cultura aí. Olha, por exemplo, aí uma situação muito bacana que permanece até os dias atuais, né? É só a gente lembrar aí na escola do professor Paulo. O professor Paulo dá aquela aula bacana de capoeira. E a capoeira veio aí com os nossos irmãos africanos no século XVI e permaneceu muito forte, né? A capoeira aí era uma forma de você demonstrar sua cultura naquele período negro, né? Aquele período triste, onde esse povo aí foi muito oprimido na história aqui do Brasil colônia, né? Então nós podemos notar várias formas negativas, como açoites, surras. Os caras botavam o escravo numa madeira amarrado e automaticamente chicoteava, né? Eles ficavam amarrados com as canelas também, aquela máscara no rosto, né? Para não roubar frutas, não roubar alimentos. Então nós temos várias formas, o quê? Várias formas negativas de você